Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Jesus é bom, Jesus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam atentos aos céus, que o teu coração sedento pela palavra de justiça, que você possa ser movido pela presença do Espírito Santo para conhecer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ainda não se rendeu aos seus pés, não se entregou, não o confessou como seu Senhor e Salvador, faça. Permita que o Senhor adentre o teu coração, permita que Ele transforme a sua vida. Creia que Jesus é Senhor e Deus, que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Se renda aos seus pés, se coloque na sua presença, porque Ele é fiel e justo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na mensagem, eu vou deixar o meu recado. Eu gostaria que você, que tem ouvido, que tem buscado ouvir a palavra de Deus através dos nossos vídeos, que você deixasse o seu like. O seu like ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, nos ajude a proclamar o Evangelho da Salvação. Compartilhe essa mensagem, nos ajude a fazer o ID do Senhor, porque o nosso objetivo, o nosso desejo é fazer o ID do Senhor, porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta e do amor que transforma. Dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Dizer que você que está angustiado, que está sedento, que está passando pelo vale da sombra da morte, que está sentindo tristeza, sofrimento, que está ansiando por algo maior, que você volte seus olhos aos céus, busque a face do Senhor, se renda aos seus pés, se entregue na presença do único e suficiente Salvador. E você vai ver que Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Jesus Cristo, Senhor e Deus querido, e Ele é fiel. E quer mudar a tua história. Que o teu coração esteja sedento pela palavra. Que o Senhor possa tocar do alto da cabeça até a planta dos pés e transformar a tua casa, a tua vida, a tua história. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E eu vou ler do primeiro versículo a seguir, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vem sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então
Chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Louvado seja a palavra do Senhor. Querido, Deus ele é tão misericordioso e ele é tão sábio que ele faz as coisas de uma forma que às vezes a gente nem compreende, não entende. Mas o Senhor o faz para nos mostrar, para nos tratar, para nos revelar. Ele permite algumas situações e algumas circunstâncias para poder testar o nosso coração, para poder mostrar para nós a nossa deficiência, o nosso erro, para nos tratar de uma forma que venhamos a entender que tudo é por Ele, tudo é nele, tudo nós dependemos da sua presença, do seu poder e da sua graça. Nesse caso aqui, a história conta o dia que Davi recebeu o chamado para ser rei em Israel. Davi ainda era um jovem, um pré-adolescente e estava apacentando as ovelhas de seu pai. Quando Samuel chega naquele lugar, quando Samuel é enviado por Deus para poder ungir um dos filhos de Jessé, ele não sabia quem era, como seria. Mas ele estava passando por um momento onde o seu coração estava entristecido. Porque o Senhor, quando Israel pede um rei, quando Israel diz: olha, Samuel, deixa eu te falar um negócio, você está ficando velho e nós já passamos por experiências onde, quando morre, a nova geração nem sempre faz o que o pai fez, e nós agora gostaríamos de ter um rei. Assim como as outras nações têm, nós gostaríamos de ser como as outras nações. E Samuel ali se enfurece, se entristece, porque o povo estava rejeitando o seu sacerdócio. E Deus vira para ele: olha, Samuel, não fica triste não, porque não foi você que foi rejeitado. Eles rejeitaram a mim como seu rei e como aquele que governa sobre eles. Mas dê a eles, eu vou te enviar alguém, você vai ungir e vai consagrá-lo a rei sobre Israel. E envia Saul. A estatura de Saul chamava atenção, a postura de Saul chamava atenção. E Saul se diferenciava de todos da sua aldeia, do seu povo, da sua família, porque ele era muito alto, muito formoso, muito forte. E isso foi uma das características que chamou a atenção sobre Saul diante dos olhos de Samuel. E quando Samuel ungiu a Saul, desde o princípio ele começou a demonstrar que o seu coração não era inteiro para com Deus. Primeiro, quando ele iria ser apresentado ao povo, ele se esconde atrás da bagagem. Ele já sabia o que ia acontecer, Samuel já tinha declarado, Samuel já tinha profetizado, Samuel já tinha ungido, Samuel deu algumas diretrizes para ele fazer e disse algumas coisas que iriam acontecer, e aconteceu, e ele já estava sabendo que nesse dia ele seria apresentado. E o que ele faz? Se esconde atrás da bagagem. Deus dava algumas ordens para que, quando o exército de Israel se levantou para se defender dos inimigos e
e Saul, já consagrado rei, ele tomou a frente, tomou a liderança para fazer algumas ordens que foram determinadas pelo Senhor. Ele não as cumpriu, e quando as cumpria não do jeito que Deus tinha falado, mas como ele que bem queria, a seu bel prazer. A última vez, que foi no momento em que o coração de Samuel se entristeceu, foi quando Deus mandou destruir os amonitas, os amalequitas, porque eles tinham perseguido Israel logo quando Israel saíra do deserto. Eles foram cruéis com o povo de Deus, e Deus não havia permitido que eles se levantassem, mas eles assim o fizeram, que foi a batalha de Josué, e quando Moisés subiu ao monte e erguia as suas mãos, enquanto as suas mãos estavam erguidas, Israel vencia. Quando as suas mãos se cansavam e ele baixava as mãos, Israel começava a perecer. E Ur e Arão tiveram que segurar as mãos de Moisés para que a vitória de Israel e a guerra terminasse. Nesse momento, Deus declarou para Josué que aquele povo seria extirpado da face da terra, que o que eles fizeram havia desagradado ao Senhor e que o Senhor tiraria eles da face da terra, porquanto o que eles fizeram desagradara ao Senhor. Passaram-se os anos e Deus manda Saul destruir esse povo. Saul vai até o local, Saul destrói aqueles que a seus olhos eram vis, eram débeis, não tinham valor, e ele permite que o rei desse povo ficasse vivo. E Deus havia mandado destruir todos os bens, e ele permite que o povo pegue despojo, quando Deus disse que não era para tocar em nada. E quando Samuel chega e começa a arguir, começa a perguntar o que foi que você fez, ele dá a desculpa de que o que foi tirado dos amalequitas era aquilo que iria ser sacrificado ao Senhor. Ou seja, não, o povo viu que era bom, viu que era perfeito e trouxe para poder sacrificar o seu Deus. Foi por isso que eu permiti. Foi para colocar, foi para ofertar na casa do Senhor. E naquele momento, Samuel chama-lhe a atenção e diz para ele: olha, se tivesse obedecido à voz do Senhor, se tivesse feito exatamente como o Senhor ordenara, Deus havia prolongado não só a sua vida, como o seu reinado. Mas nesse momento, por causa da sua desobediência, você acaba de perder o seu reinado. Porque para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. E o coração de Samuel se entristece. Deus entrega a Samuel essa profecia e diz para ele: olha, para de ter dor, para de sofrer, para de ficar triste por conta dele. Vai fazer do jeito que eu estou mandando. E ele vai. E quando nós lemos esse texto, hoje, nos dias de hoje, dá a impressão de falar assim: mas não seria mais fácil Deus falar, ó, vai lá na casa de Jessé, chama Davi, o filho menor dele, e unge ele como rei sobre Israel? Não era mais fácil? Mas Deus estava tratando o coração de Samuel. Porque Samuel, ele via como qualquer homem. Ele via aparência. Ele olhava para as pessoas e o que lhe chamava a atenção era o que estava aos seus olhos. E Deus permitiu que ele chegasse lá sem saber quem seria o escolhido do Senhor, para que ele entendesse que Deus não vê como o homem vê. E que Deus sabe quem somos, Deus nos esquadrinha e nos conhece. E a voz do Senhor falou ao coração de Samuel: olha, não é este. Quando ele viu o primeiro filho, Eliabe, de Jessé, e viu a sua estatura, viu o seu porte físico, viu a sua força, viu o seu semblante, que era um homem forte, que era um homem de uma estatura boa, e o seu semblante parecia ser como no princípio ele vira Samuel. Ele falou: está diante de mim o ungido do Senhor. Deus falou: não, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você está vendo por fora. Eu vejo o coração. Eu esquadrinho e sei e vejo o homem como ele o é, no seu caráter. Esse aí eu rejeitei. E Jessé começou a passar os seus filhos, porque Samuel estava ali para sacrificar ao Senhor e estava consagrando a família de Jessé.
Só que Jessé tinha 8 filhos. Ele só apresentou 7 naquele momento. Porque o 8º filho era menor e estava trabalhando, cuidando das suas ovelhas no pasto. E ele não mandou chamar, ele não mandou avisar, ele simplesmente se esquecera de Davi. E quando ele passa os seus 7 filhos diante dos olhos de Samuel e Deus rejeita os 7, o interessante é que Samuel não perguntou nada para Deus, porque ele sabia a quem ele servia, ele conhecia o Deus de Israel. Ele não virou e falou: Senhor, você não mandou aqui vir ungir os filhos de Jessé? Seus filhos já passaram pelos meus olhos, o Senhor rejeitou todos. Não, ele sabia que havia um erro, e que o erro ali era humano. A falha ali era do homem e não do Senhor. Que a palavra do Senhor não cairia por terra. Que Deus não falha, que Deus não erra. Que Deus, quando fala, ele faz. Que Deus é Senhor, que Deus é soberano. Então ele vira para Jessé e diz: esses aqui Deus rejeitou. Acabaram-se os seus filhos. E Jessé ali, ele não é questão de que ele se lembra de Davi. É que a partir daquele momento não tinha como ele não mencionar Davi. Porque ele foi arguido quanto à quantidade de filhos que ele tinha. E ele, como o próprio Samuel, ele pensava que os seus sete primeiros filhos, tinha mais competência para ser escolhido do Senhor por causa da altura, por causa da formosura, por causa da força, por ter idade, por ser mais velho. E ali ele tem que dizer a verdade. Ele diz: não, eu ainda tenho mais jovem, um moço, o meu caçula. Ele está no pasto apacentando as minhas ovelhas. E a ordem dada por Samuel é: pode tratar de mandar buscá-lo, porque ninguém vai comer ou beber antes que ele chegue. E Davi foi chamado. E quando Davi vai ser apresentado, vai ser colocado diante de Samuel para ser santificado, a sacrificar o Senhor, quando ele entra e Samuel bate os olhos nele, ele vê que ele é um moço bonito, um moço de semblante bonito, mas as características que ele diz então mandou chamá-lo, e era ruivo, formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge. É este mesmo. Então, assim, não era a sua aparência física, a sua altura, o seu porte físico que chamou a atenção do Senhor, mas o seu coração. Davi, após os anos, ele é chamado pela palavra do Senhor como um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha um caráter sincero diante de Deus. E a partir do momento em que ele foi consagrado, ungido, rei sobre Israel, e interessante, diante dos seus irmãos, todos estavam ali para ser santificados, a sacrificar o Senhor. Davi, a partir do momento que ele entrou, ele foi santificado e consagrado para ser rei sobre Israel. Apesar da sua pouca idade, apesar da sua pouca força, apesar de não ter a estatura de seu irmão mais velho. Mas Deus o conhecia. E a palavra diz que a partir daquele momento, o Espírito Santo do Senhor inundou a vida de Davi. A palavra diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi cheio da presença do Senhor a partir daquele momento. E Davi, ele, apesar da sua pouca idade, ele tinha uma maturidade muito grande. Porque quando nós damos continuidade a esse texto, estudamos a palavra do Senhor e percebemos que ele tinha maturidade, ele tinha responsabilidade e ele tinha comunhão e intimidade com o Senhor. Quando ele vai fazer aquilo que o Pai lhe ordena, que é levar pão e vinho para os irmãos que estão em batalha, que estão no meio do exército, guerreando por Israel, e Jessé manda ele levar presentes para o capitão de 1000, e manda ele levar presentes para Saul, e manda ele levar presentes para os seus irmãos. E ele vai, ele obedece. Quando ele chega no meio do exército e ali começa e entrega as ofertas do seu pai, e começa a conversar com os irmãos, porque a ordem do pai é: pergunta se vão bem.
Então ele vai buscar a presença dos irmãos e conversar com eles para ver se eles estão bem, para ver se como estão, para poder trazer a resposta para o seu pai. E ali no meio da conversa levanta-se Golias. E quando Golias levanta, aquilo chama a atenção de Davi. E Davi começa a perguntar o que vai ser feito do homem que derrotar Golias. E o seu irmão na hora se enfurece, porque ele sabia da unção que foi colocada sobre a vida de Davi, que Deus o havia escolhido para ser rei. E ali a ira, a inveja toma conta do seu irmão, que brada com ele e tenta dizer palavras que façam com que ele volte para trás, com que ele desista do que ele está fazendo. Fala com ele assim: peraí, o que você está caçando aqui? Eu conheço a sua maldade. Aqui não é o seu lugar. Volta para cuidar das ovelhas do nosso pai. Onde é que elas estão? Você deixou elas jogadas. Davi falou: peraí, mas o que eu te fiz? Davi simplesmente, sabe o que ele faz? A mesma coisa que Jesus Cristo fez quando aqueles homens pegaram em pedra para apedrejar. Jesus se ocultou e saiu do meio. Davi simplesmente sai de perto do seu irmão e vai conversar com os soldados para poder tornar a fazer as mesmas perguntas, para poder tomar a decisão de enfrentar Golias. E ele enfrenta, mata e é considerado para o povo de Israel como benevolente. E ele é aplaudido por toda a nação. E ali começa o tempo do tratamento do Senhor para que ele chegue a ser rei sobre Israel. Porque Deus o ungiu, Deus o consagrou, Deus o separou. E Deus proveu um tempo de amadurecimento, um tempo para o cumprimento da palavra. Ele não foi ungido e imediatamente recebeu o reinado como Saul. Pelo contrário, ele foi trabalhado por Deus para que ele pudesse exercer aquilo que Deus havia determinado sobre a vida dele. Muitas das vezes Deus faz assim, querido. Ele nos faz passar pelo processo da transformação, pelo processo do conhecimento, pelo processo da restauração, pelo processo da capacitação para fazermos a sua obra. Quando Deus te deu a palavra e disse que diante dele você é mais do que vencedor e você só tem sofrido perdas, danos, tem passado por situações que trazem sofrimento e tristeza, não se desespere, confie. O Senhor, ele é fiel. Quando Samuel chega diante da casa de Jessé, e Jessé lhe mostra os 7 filhos, ele entendeu o que nós precisamos entender. Deus não erra, Deus não falha. Então Samuel pergunta para o homem: peraí, acabou seus moços, acabou seus filhos? Porque ele sabia que havia algo errado, mas era dentro da casa de Jessé. E o que acontece é isso, é que a verdade vem à tona e Davi é mandado, chamado para estar dentro da casa, para ser santificado e para ser ungido. E foi ungido diante dos seus irmãos. E foi ungido diante da sua família. Quando Deus levanta, Deus honra, Deus trabalha e Deus molda. Confie no Senhor, decreta a sua palavra e continue perseverando, mesmo que aos seus olhos você não esteja vendo a possibilidade e a capacidade. Deus é fiel, querido, e Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Continue buscando a presença do Senhor, meditando nessa palavra, que ela sirva de resposta de Deus ao teu coração. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Obrigado pela sua atenção e não se esqueça, Jesus te ama e Ele vai mudar a tua história. Se renda aos seus pés, se entregue, porque o Senhor tem grandes planos e projetos para a tua casa e para a sua vida. Persevere. Amém? Fica com Deus.